Hoje eu retorno ao Discutindo Cinema mais clássico, digamos assim, inclusive retomando um tema que já foi tema desse quadro, que é justamente o Rotten Tomatoes. Eu fiz um vídeo muito tempo atrás para falar sobre o Rotten Tomatoes, porque essa plataforma é um grande problema, mas não só ela, como todos os agregadores de crítica, né? Muita gente fala, eu não gosto do Rotten Tomatoes, mas eu gosto do Metacritic, ou do próprio IMDb, que não tem a ver com a crítica, mas todas elas são extremamente problemáticas, eu passo um pouco por isso posteriormente. Mas eu retomo esse tema justamente porque acho que é hora de retomar, a gente com o tempo, a gente ganha maturidade e fica um pouco mais cansado também, né? Em todos esses anos que eu tenho como crítico de cinema, vão me deixando mais cansados falar sobre a mesma coisa e ver como as práticas, muitas vezes, elas não só não mudam, como elas pioram na maioria das vezes, e o Rotten Tomatoes, acho que pra mim, é um pouco disso, né? O Rotten Tomatoes, ele não muda muito dos últimos anos pra cá, mas ele se transforma em algo ainda pior, que valoriza cada vez mais um número, valoriza cada vez mais a porcentagem que definiria um filme, entre aspas, do que quem escreve as suas críticas e manda pra lá, né? Inclusive, como é estruturada a plataforma, fica isso cada vez mais claro, né? Cada vez mais a porcentagem fica em destaque, a porcentagem da crítica, entre aspas, a porcentagem do público e uma frasezinha feita por inteligência artificial que teoricamente seria um resumo de todas as opiniões desses críticos, uma grande bobagem, do que você encontrar realmente essas críticas. Porque o Rotten Tomatoes, ele, em teoria, ele seria um site muito bom porque ali você teria acesso a diversas críticas sobre um filme e você poderia escolher o crítico ou a crítica que você gosta mais para ler a partir daquele site, ou poderia selecionar alguns críticos e algumas críticas para você ler sobre aquele filme. Na prática, essas críticas elas ficam esquecidas na plataforma, elas ficam lá embaixo, escondidas, enquanto a única coisa que destaca-se é se um filme ele é fresh, se um filme ele vale a pena ser assistido, ou se ele não vale a pena ser assistido. E aí a gente entra no primeiro problema principal, que muita gente olha para o Rotten Tomatoes e fala, olha, o Rotten Tomatoes é a opinião da crítica. É a opinião da crítica mesmo? Não necessariamente. E pelo contrário, na verdade, o Rotten Tomatoes ele é uma plataforma muito mais acrítica do que crítica. Não à toa, o Rotten Tomatoes ele interessa muito mais ao mercado do que à crítica e ao público. Mas calma, eu já falo um pouco melhor sobre isso, porque eu quero deixar claro que você que usa o Rotten Tomatoes, eu não tô acusando você de nada, inclusive eu entendo o apelo do Rotten Tomatoes. A gente vive em um momento que tem cada vez mais filmes e mais séries saindo, né? Com os streamings isso fica ainda mais acentuado. Muitas produções de muitos lugares do mundo chegando muito facilmente pra gente. Como a gente vai assistir, o que a gente vai assistir em meio a tanto conteúdo, digamos assim, né? O que a gente vai assistir se tem tantas opções, eu preciso selecionar bem o que assistir, porque meu tempo vale muito a pena. E é verdade, a grande dificuldade hoje em dia é justamente tempo. E aí o Rotten Tomatoes surge como essa espécie de mão na roda, digamos assim, né? Essa espécie de plataforma que vai dizer facilmente para você, olha, assiste esse filme, mas não assiste outra. O que é uma pena, porque na prática, muitas vezes, você fazendo isso, você vai deixar de assistir ótimos filmes e vai acabar assistindo um monte de bobagem, justamente porque aquela porcentagem, se um filme é bom ou ruim dentro da plataforma, não significa absolutamente nada. Retornamos para falar o porquê os estúdios gostam tanto do Rotten Tomatoes. É muito comum, inclusive, na divulgação de filmes, a gente vê um filme colocando no seu trailer, olha, porcentagem tal nesse filme no Rotten Tomatoes, né? Então ele vale a pena ser assistido. Essa lógica justamente de o filme é bom ou o filme é ruim, ele vale a pena ser assistido ou ele não vale a pena ser assistido. Na prática isso é uma bobagem, né? Eu entendo que o nosso tempo é valioso e coisas do tipo, mas você resumir o filme a duas opções apenas, se ele é bom ou ruim, é meio tosco até, né? Que um filme ele é muito mais complexo que isso, e mais do que isso, você não permite essa possibilidade de muitas opiniões a respeito de um filme. Você não permite, por exemplo, que muita gente goste de um filme, outras pessoas não gostem, e todas elas tenham argumentos válidos, cada uma tenha uma experiência válida. O Rotten Tomatoes ele serve muito nesse lugar de fechar os filmes e não de abrir os filmes. E aí é o lugar que ele é mais acrítico, digamos assim. Ele não é uma plataforma que vai permitir discussões, muito pelo contrário. É uma plataforma que vai definir esse filme, ele é assim. Ele é bom, ou ele é ruim, ou ele é mediano que seja, mas ele tem um resuminho ali em texto
e você vai saber tudo o que você precisa saber sobre aquele filme. Isso você exclui justamente o mais importante da crítica, que é o que eu tento fazer aqui no canal, o que eu tento trocar ideia com vocês e tento escutar muito vocês também, que é justamente da gente pegar um filme e abrir um filme e trazer a nossa experiência com aquele filme, trazer ideias novas a respeito daquele filme. O Rotten Tomatoes, ele não permite nada disso. E eu sei que nesse momento do vídeo vai ter muita gente falando, não me importo, eu só quero saber se eu preciso assistir aquele filme ou não, se vale a pena assistir ou não. E aí eu até vou deixar pra semana que vem um vídeo que vai muito nesse sentido, que eu vou pegar vários filmes com notas baixíssimas no Rotten Tomatoes que eu considero grandes filmes. Você ir apenas pela lógica da porcentagem, eu deixo bem claro que você vai estar perdendo grandes experiências e vai estar assistindo um monte de besteira. Primeiro porque é a crítica em si que dá a nota desse Rotten Tomatoes, existe essa instituição crítica que é mais um problema da plataforma. A plataforma ela vende essa ideia de que todos os críticos pensam igual, né? Então todos os críticos definiram a nota daquele filme, o que não é verdade, primeiro, porque cada crítico vai dar a sua nota e aquela porcentagem vai ser meio que uma média, e essa média dessas notas nem leva em consideração qual é a real nota daquele filme, né? Porque se um crítico der nota 6, já vai estar sendo considerado bom, por mais que ele nem tenha gostado tanto do filme. Então tem muito filme com mais de 90% de aproveitamento que você vê a nota média tipo 5,5, 6, 6,5, mas isso a plataforma esconde, obviamente. Mas mais do que isso, né? Aqui a gente está falando principalmente de pessoas americanas, alguns críticos realmente, alguns críticos de grandes veículos que vão ter críticas sendo postadas e levadas para o Rotten Tomatoes, para a plataforma, mas de forma geral, muitos não críticos também, né? A gente vai ter muitos produtores de conteúdo e tal, e acima de tudo, muito dominante essa lógica americana. Vou deixar até um post para vocês, se vocês se interessarem, que eu falo porque a crítica americana é uma das críticas mais problemáticas que tem, uma das críticas mais acríticas que tem, justamente porque essa crítica conivente com o mercado, né? É uma crítica que está muito mais preocupada em seguir uma lógica de mercado, em fazer parte desse mercado, do que realmente de confrontar essas obras, de trazer opiniões próprias, de trazer debates próprios, de colocar as pessoas para pensar acima de tudo, refletir, debater, pensar os filmes, mudar de opinião, ou não mudar de opinião, mas valorizar uma opinião diferente e conversar a respeito dos filmes. O debate é sempre muito importante. A lógica do Rotten Tomatoes é o contrário. A lógica do Rotten Tomatoes é a do não debate, da não reflexão, da não crítica. Então ela vai estabelecer cada vez mais o que eu gosto de ser muito contra e de defender mesmo as minhas ideias contra, que é essa lógica do senso comum das redes sociais, né? Essa lógica de que vocês provavelmente já passaram muito aqui no YouTube, que vocês assistem críticas, ou críticas entre aspas, de 5 pessoas, e você vê as 5 pessoas falando, parece que a mesma coisa, como se fosse um disco riscado, como se fosse uma inteligência artificial. Porque cada vez mais se molda as pessoas, tanto críticos, quanto produtores de conteúdo, quanto espectadores, a pensar muito parecido, a olhar para todos os filmes da mesma forma e ver coisas como negativas e positivas, né? Tudo nessa lógica do negativo, do positivo, e muitos críticos, inclusive, fazem uma nota matemática a partir desses acertos e erros para falar se o filme é bom ou ruim. Isso é uma das coisas mais idiotas que eu já vi na minha vida, para deixar bem claro. Porque o filme não é essa ciência exata, né? O filme não é essa lógica matemática. E uma coisa que pode ser muito problemática num filme, então, há um personagem que é escrito de tal forma, um roteiro que é escrito com um determinado furo ou inconsistência aqui, em outro filme pode ser que não seja um grande problema, né? Cada filme é um filme e a gente vai olhar eles a partir de uma perspectiva muito específica. Mas o que a gente vê nas redes sociais é muito essa lógica de replicação de argumentos que parecem partir das pessoas, mas na verdade foi colocado muito na cabeça delas por essa lógica de replicação, por essa lógica de senso comum, por esse pensamento de manada que o Rotten Tomatoes e também o IMDb, por mais que o IMDb seja mais voltado para o público, e também o Metacritic e todas essas lógicas de você condensar opiniões ou condensar notas, acaba criando, né? Então a gente acaba criando um público cada vez menos engajado em cinema, cada vez menos engajado em conhecer coisas diferentes, em debater, em pensar mesmo sobre os filmes, em discutir como se fosse numa mesa de bar que seja, mas a gente entra muito nesse lugar de tudo se resume a uma palavra, vale a pena, que na verdade não é uma palavra, né? São 3 palavras. Ou não vale a pena. Ah, bom, ruim, vale o ingresso, não vale o ingresso. Esses termos que são muito comuns
aqui no YouTube também. E isso parte muito de uma crítica americana que vai muito nessa lógica meio senso comum, né? A crítica americana, de forma geral, ela segue muito essa estrutura já bem batida de analisar um filme descritivamente e aí dizer se ele é bom ou ruim. Isso tudo tá no post que eu vou deixar aqui no link para vocês. Inclusive, essa lógica muito grande de simetrificar os filmes, de colocar nota nos filmes, vem muito desse lugar, né? O Rotten Tomatoes não cria isso, mas a crítica americana sempre fez muito isso, e aí o Rotten Tomatoes dá uma força muito grande, né? É muito comum aqui no canal, por exemplo, as pessoas fazerem um comentário com a opinião delas sobre um filme ou sobre uma série e no final falar nota 7, nota 6. O que eu acho muito engraçado, né? Porque os comentários aqui não pedem uma nota, mas pedem apenas um debate. Eu mesmo comecei a colocar desde o começo do canal notas nos meus vídeos, depois eu tirei porque eu não gosto muito da lógica de dar ou não dar notas, mas aí me pediram muito, falaram, não, volta com nota, e aí eu comecei a dar de novo as estrelinhas igual eu faço no Letterboxd só para me organizar. Mas eu pessoalmente não sou tão a favor dessa lógica de ficar tentando encaixar os filmes, esse filme é melhor que aquele porque esse é 4 estrelas, esse é 3,5. O que é um filme 4 estrelas? O que é um filme 4,5? O que é um filme perfeito, como dizem, né? Um filme que não tem erros? Existe exatamente isso ou não? É uma lógica que ela é muito mais complexa, mas que essa mentalidade do Rotten Tomatoes, e aí não é só o Rotten Tomatoes, mas essa mentalidade que se cria na gente, é uma mentalidade muito quadrada, né? De já assistir ao filme pensando em qual vai ser a nota que a gente vai dar para ele. O que são acertos, o que são erros. E muitas vezes a gente deixa de se envolver com a experiência do filme justamente porque a gente fica buscando erros, né? Muita gente assiste aos filmes buscando erros, que para mim é um problema, e que, mais uma vez, é muito reforçado por essa ideia do Rotten Tomatoes, essa ideia da metrificação, essa ideia da nota, que se a gente olha para outras artes, a gente não faz muito isso, né? Se você vai assistir uma peça de teatro, por exemplo, você não sai da peça de teatro e pensa, nota 8. Se você vai no museu e você vê um quadro, você não fala, olha, esse quadro é meio 7,5, né? Um quadro meio 7,5, 8 no máximo. Ou se você vê uma dança, se você escuta uma música, você está escutando música no Spotify e quando passa de uma música para outra, você fala, essa foi nota 9, a anterior foi nota 8. A gente não faz isso com arte de forma geral, mas a gente faz muito isso com cinema, a gente faz isso com as séries, né, que se transformaram em algo mais popular. Justamente porque vai estar dentro dessa lógica que o Rotten Tomatoes reforça muito, essa lógica desse mundo muito próprio do mercado, né, e esse mundo muito pró-mercado, digamos assim, que é dominado por uma indústria hollywoodiana, não tem só ela, mas ela domina tudo, de que a gente sempre tem que estar nessa lógica do vale a pena assistir ou não, até porque o nosso tempo, como eu disse, é sempre muito curto e a gente não consegue assistir essa grande quantidade de conteúdo que vem pra gente, então a gente tem que escolher, selecionar o que a gente vai ver ou não. E aí você pode me perguntar, tá bom, achei muito legal o seu discurso, achei legal essa discussão que você traz, faz sentido, mas eu ainda preciso selecionar o que eu vou assistir e como que eu vou fazer isso sem o Rotten Tomatoes. E aí a recomendação que eu sempre deixo é a recomendação de você acompanhar pessoas que não precisam ser necessariamente críticos de cinema, mas se forem críticos eu acho mais interessante porque provavelmente os bons críticos vão trazer mais opiniões a respeito, né? Vão trazer novas perspectivas e tudo mais, de você acompanhar vários críticos que você gosta e a partir da opinião deles você vai formando a sua, ou você vai entendendo qual gosto bate mais com o seu ou não. Não acompanhe também só críticos que o gosto é muito parecido com o seu, é muito legal a gente ser confrontado por ideias diferentes. Eu falo isso muito por mim mesmo, né? Antes mesmo de eu trabalhar com crítica, eu gostava de muitos críticos, eu tinha uma opinião muito próxima de alguns críticos, que hoje é completamente diferente. Hoje eu nem acompanho esses críticos mais, e hoje eu tenho amigos na crítica, hoje eu tenho uma visão muito específica que se assemelha mais com outros críticos, mas não sempre também. Então o legal é sempre a gente estar buscando expandir o nosso conhecimento, expandir o debate, e acompanhar pessoas mesmo, né? Que o grande problema do Rotten Tomatoes é esse, o Rotten Tomatoes não tem pessoas por trás, parece, né? Essa ideia de você criar essa institucionalização da crítica, essa crítica como instituição que ignora que dentro dessa instituição, entre aspas, tem diversos críticos, diversas pessoas pensando completamente diferente. Principalmente se a gente vai para além do Rotten Tomatoes, né? Se a gente vai para além da crítica americana, que é uma crítica mais fraca, mas se a gente olha para outras críticas, a gente tem grandes críticos brasileiros. Eu leio muito poucos críticos americanos hoje em dia, é muito raro eu ler um texto de um crítico americano, porque de forma geral eu consigo me contentar
com o tempo que eu tenho em ver críticos brasileiros, porque a gente tem uma grande gama de grandes críticos no Brasil. Então, para mim, eu sempre dou como opção o Letterboxd, por exemplo. O Letterboxd você não precisa simplesmente ficar lendo todos os reviews ou não, mas você pode seguir um monte de pessoa lá, tanto pessoas que simplesmente gostam de assistir filmes, pessoas que produzem conteúdo e críticos mesmo. Você pode acompanhar vários e a partir dessas pessoas que você já conhece mais ou menos a opinião, você já conhece mais ou menos o gosto, aí você tira uma régua mais ou menos do que você deve ou não assistir, o que você acha que você pode gostar ou não gostar, mas principalmente também de acompanhar essas opiniões diferentes que podem ir moldando a sua opinião também, ou até você ver como tem uma beleza em pessoas discordarem de você e que isso a gente deveria ter mais espaço para isso, mais espaço para discordância. A discordância de cinema é muito legal, a discordância na vida é muito legal, mas é muito importante que a gente tenha essa ideia de que não há um certo e um errado no cinema. Não há um 99% fresh e um 0% rotten. Tudo bem que tem filmes que realmente são muito deploráveis e tal, filmes que são quase unanimidade, mas a gente tem que entender que tem mais do que isso. Por trás de tudo isso há pessoas tendo experiência com cinema, pessoas com repertórios e conhecimentos diferentes. Acho que a gente deve valorizar muito mais acompanhar canais no YouTube que você gosta, acompanhar textos e sites que você gosta, acompanhar esses críticos no Letterboxd. Eu acho que o Letterboxd é um lugar bom porque lá você consegue seguir muitas pessoas e aí você consegue filtrar quais daquelas pessoas você quer ler a opinião dela ou não, quer ver o vídeo dela ou não. Vale muito mais fazer isso do que algo que talvez seja mais prático, que é simplesmente você entrar no Rotten Tomatoes e ver quais são os filmes com a maior porcentagem. Mas na prática, vai por mim, vocês vão estar perdendo experiências ótimas, vocês vão continuar assistindo um monte de filme ruim com nota alta no Rotten Tomatoes e vocês vão entrar numa espiral de cada vez mais pensar como uma manada, de não ter uma opinião própria, de não gerar debates, né? O que eu sempre tento defender é essa ideia do debate, do debater, do conversar, do ter opiniões diferentes, que é o que eu mais valorizo quando se trata de cinema, seja crítica de cinema ou não, seja crítica de cinema ou uma conversa de bar. Saiam do Rotten Tomatoes e tentem ver mais opções, mais opiniões. Isso pode até levar um pouco mais de tempo na sua vida, mas no final vai valer. Confia que vai valer a pena. Vai valer mais a pena você ler essas críticas para assistir determinados filmes do que necessariamente o que aquela porcentagem está dizendo para você. Então por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se não é inscrito, passa nesse link que eu vou deixar para vocês, que eu falo mais sobre o que eu acho da crítica americana também, e no primeiro comentário fixado tem minhas outras redes sociais, eu tenho um curso sobre cinema, sobre crítica de cinema, 40 aulas, você assinando, você tem esse curso pro resto da sua vida, e também o meu Cineclube que eu deixo aqui embaixo, onde a gente debate 2 filmes por mês, e tem também mais uma aula minha todos os meses, você assinando, você tem o conteúdo, todo o conteúdo até hoje, né? Mais de 10 meses já de Cineclube, com diversos encontros via Zoom pra gente debater sobre filmes, diversas aulas aqui, com muitos convidados também presentes. Então tá bem legal esses 2 produtos que eu deixo no primeiro comentário fixado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, compartilha para mais pessoas. Vamos trocar essa ideia que é sempre muito legal. Por hoje é isso e corta.